Olá! Ontem nós vimos a parte específica da história antiga e medieval. Hoje nós vamos ver um pequeno resumo para retomar, nosso conhecimento sobre a evolução da história, que data a partir da história antiga, de 4.000 anos antes de Cristo, e tem seu término em 476 depois de Cristo. Iniciou-se com a invenção da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, e terminou com a queda do Império Romano. Qual era o foco da história antiga? Roma e Grécia. Roma pela evolução da monarquia para a república, e teve um vasto império que unificou todo o Mediterrâneo, ou seja, Roma dominava a questão da Europa que nós conhecemos hoje. Grécia foi o berço da democracia, filosofia e Olimpíadas. Então, por que este período da história é tão importante? Porque ali a gente tem o registro da escrita, iniciou-se em 4.000 anos antes de Cristo, terminou em 476 depois de Cristo, e nós temos a história medieval. Aí a gente começa a história medieval em 476 depois de Cristo, onde a gente começa a ter o feudalismo, senhores feudais e vassalos, o fortalecimento das religiões, a interferência da Igreja Católica nas decisões dos líderes políticos e o surgimento dos muçulmanos e maçonaria. O período marcado pela Guerra dos 100 Anos e pela Peste Negra. Então, aí a gente deu um resuminho de tudo que a gente viu ontem. Hoje nós vamos ver a história moderna e o Brasil colonial. A história moderna é um dos períodos mais fascinantes da trajetória humana, porque serve como ponte entre o mundo medieval e o mundo contemporâneo que vivemos, ou seja, o mundo lá de antes e o mundo de agora, onde a gente está inserido. Então a gente começa a chegar um pouquinho mais perto da história onde nós temos. Geralmente os historiadores delimitam esse período entre 1453, com a queda de Constantinopla, lá na questão da idade medieval, onde a gente está falando, e o início das navegações, com a descoberta das Américas, em 1492. E vai até mais ou menos em 1789, com o início da Revolução Francesa. O que são essas grandes navegações? E globalização, como a gente pode definir e estudar sobre isso? A Idade Moderna começou com a expansão marítima europeia, que foi liderada por dois países principalmente, Portugal e a Espanha. Isso mudou o eixo econômico do mar Mediterrâneo. Se a gente pegar o mapa, se fazia viagens marítimas pelo Mediterrâneo. Passou a enxergar uma nova forma de exploração através do Oceano Atlântico. Existia muitas lendas que o oceano, quem fosse para o oceano, seria devorado por inúmeros seres desconhecidos, e realmente várias navegações não tiveram êxito, porém tantas outras tiveram. Então a gente começa a entender que houve um impacto enorme na questão de relacionamento, porque houve um encontro de culturas. Quando houve a colonização das Américas, porque a gente não fala em descobrimento, antes a gente falava em descobrimento das Américas, agora não. O termo correto é colonização. Houve o surgimento de um comércio verdadeiramente global, ou seja, o mercantilismo ganhou força ali. O sistema econômico era baseado no acúmulo de metais preciosos, como se fosse uma balança comercial, ouro, prata. Até então, existia outras formas de comércio na história antiga e medieval, outras formas de comércio, como o sal, de onde vem a palavra salário. A pessoa trocava alimento por outro tipo de produto, por couro. Já
quando a gente começa a entender essa história moderna do Brasil colonial, a gente começa a falar de um outro tipo de comércio. E a gente identifica o Renascimento e o humanismo, que foi uma revolução cultural e intelectual que nasceu na Itália e se espalhou pela Europa. Então, o que foi Renascimento, período chamado Renascimento e humanismo? Foi uma revolução que começou na Itália e se espalhou pela Europa toda. E neste movimento nós temos o antropocentrismo, que o homem passa a ser o centro das atenções. Porque até então, nós estamos falando de civilizações muito místicas. Romanos, gregos acreditavam em vários deuses, né? O teocentrismo, Deus no centro, era o que prevalecia na Idade Média. Já agora, com esta revolução, com esse renascimento, esse período chamado Renascimento, nós começamos a colocar o homem como centro do desenvolvimento, o centro das atenções. Houve uma valorização da razão. No período do Renascimento, há uma valorização da razão, quer dizer, da consciência, dos valores que tinham, das ciências que nós conhecemos hoje, a astronomia, os estudos da matemática. Ali na Itália, nós temos referências, Roma, Grécia, Itália, nós temos referências muito importantes para o mundo de hoje, que nós conhecemos hoje, porque a gente passa, porque antes era tudo muito assim, se eu fizer, tanto faz para a Grécia, que acreditava em muitos deuses, ou para Roma, que tinha um único Deus, é como se eles tivessem medo de alguma punição. Então eles tinham medo de fazer alguma coisa, ou os deuses, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus dos mares, que a gente está falando, eles começam a acreditar e a pesquisar. E isso traz conhecimento, esclarecimento, inclusive um posicionamento científico moderno. Então, eles começam a entender as constelações, a questão da variação do tempo, contagem de dias, horas, começa a se organizar como a gente conhece hoje. E nesse mesmo período, nós vimos ali, enquanto estávamos estudando sobre a Idade Média, quando nós estávamos estudando sobre a Idade Média, nós vimos um período muito importante, onde a Igreja Católica, ela era essencial, né? Ela mandava junto, ela tinha poder junto com os reis, e nós vimos o surgimento ali na região do Mediterrâneo de religiões ligadas ao islamismo ou das cruzadas, que eram as ordens da cavalaria, que estão ligadas à formação da maçonaria. E aí, nesse período das grandes navegações, da globalização, do renascimento e do humanismo, a gente começa a acontecer um outro movimento muito importante, que é a Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Não existe como a gente falar de história sem contar sobre essa evolução. A Reforma Protestante, ela aconteceu no século XVI, quando a Igreja Católica deixou de ser a única autoridade religiosa. Lembra que eu falei? Os papas, os líderes religiosos, os cardeais, eles mandavam junto com os reis. Se eles ordenassem alguma coisa, todos obedeciam. E com a Reforma Protestante, que surgiu com duas pessoas especificamente, uma delas chamada Lutero e outra Calvino, eles começaram a analisar, poxa vida, nem tudo que os líderes da Igreja Católica faz é correto. Então eles começaram a criticar a venda de indulgências, ou seja, eles vendiam poder, né? Os líderes da Igreja Católica, naquela época, vendiam poder. Então, assim, se você quisesse ser poderoso, ter influência, ser temido, você tinha que pagar uma quantia para a Igreja Católica. E Lutero e Calvino começaram a analisar, poxa, isso tá errado.
E começaram a criticar também a corrupção dentro da igreja. Né? O que é corrupção? Quando os fiéis davam algum valor em contribuição e os líderes da igreja tomavam para si e começaram a se tornar extremamente ricos. E na Reforma Protestante, ela é principalmente caracterizada por esse questionamento. Poxa vida, será que tudo que eles estão fazendo é certo? E aí criaram novas vertentes para o cristianismo, que são as igrejas de matrizes baseadas no protestantismo. Que aí a gente tem, voltando à questão das religiões, a Igreja Católica, o islamismo ou os muçulmanos, temos a Ordem das Cavalarias, que surgiu, né, a maçonaria, e começamos a falar da Reforma Protestante, que surgem as igrejas cristãs evangélicas, como nós conhecemos hoje, para que vocês consigam identificar. E aí a gente começa a falar também um período de absolutismo monárquico. O que é isso? O rei é a lei, o rei manda, ele é como se fosse o sol. Tudo se concentrava nele. As vontades do rei deveriam ser atendidas. Existia uma teoria de um direito divino. Por que o rei mandava tanto? Porque Deus falou que ele era a pessoa que deveria mandar em todo mundo. Ele era a pessoa que deveria decidir sobre as ações daquele povo, daquela localidade. Então, ainda há um pensamento assim até hoje. Por exemplo, nós observamos que existe uma monarquia, várias monarquias, especificamente na Europa, e a gente pode nomear a Inglaterra, a Espanha ainda dispõe de reis, ou seja, quem colocou eles lá? Eles, naquela tradição daquela época, eles se nomeavam os representantes de Deus na Terra. E assim todo mundo tinha que obedecê-los. E é assim até hoje, perpetuam essas famílias reais. A gente vai começar a falar do iluminismo, que é o fim dessa era. Lá no século XVIII, a gente está falando de 1700 e alguma coisa, a gente começa a entrar no fim dessa idade moderna, onde a gente surgiu o protestantismo, onde a gente consegue enumerar a questão do absolutismo monárquico, da questão do renascimento, onde Deus não era mais o centro, e sim o homem e as pesquisas. E lá, mais ou menos por volta de 1700, no século XVIII, começa a surgir o fim da Idade Moderna, começam a surgir alguns filósofos questionam isso. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, eles começam a criticar, começam a pensar. São filósofos, são pessoas pensadoras. Então, eles começavam a criticar esse poder e esse absolutismo da igreja. Por que só a igreja mandava? Por que só a igreja católica mandava? Então, aí a gente já não está falando de Lutero e de Calvino, com a reforma protestante, a gente está falando de filósofos. Não tem a ver com a igreja, tem a ver agora com a filosofia. Calvino e Lutero, eles eram líderes religiosos que começaram a pensar sobre esse poder absoluto da Igreja Católica. E isso começou a vir junto com os filósofos, com esses filósofos. Então, a gente começa a ter duas grandes revoluções que podem ser mencionadas, Revolução Industrial e Revolução Francesa. E aí a gente começa a ter um quadrinho que eu coloquei aqui para vocês, que é um resumo das transições. Um resumo. Ou seja, lá na Idade Média a gente tinha o feudalismo rural, que era feudalismo rural, o dono da terra, mas ele tinha terra ali para domínio de plantação, e isso também era muito importante, porque ele era a pessoa que divulgava isso, que tinha esse poder, e passou para o capitalismo comercial, ou seja, uma coisa mais urbana. Tivemos o poder fragmentado dos senhores feudais,
ou seja, eles começaram a ter os vassalos, distribuir terras, mas o poder ainda era centralizado na monarquia. E tivemos o dogmatismo religioso versus uma valorização do pensamento científico. Quer dizer, dogmatismo religioso, o domínio da religião em embate com a filosofia, com o pensamento. Começamos a pensar de forma crítica. Imaginar a história é uma grande aventura. Ela ajuda a gente a entender o mundo como ele se constituiu durante o tempo todo até onde a gente vivemos. No absolutismo, a gente pode pensar assim, é um rei mandão, só ele manda. Era um tempo de poder absoluto, onde tinha onde ele falava, eu que sou, o Estado sou eu, o país sou eu, o rei. E aí a gente começa a falar do iluminismo, eu tô voltando para vocês. Primeiro eu falei da forma técnica, agora eu tô falando da forma mais infantil para que vocês entendam. O iluminismo é assim, opa, é hora de acender uma luz. Que luz que eu vou acender? Opa, nem tudo faz sentido. Então, por que só o rei manda? Eu vou começar a pensar em algumas coisas desse sentido. Alguma coisa não tá, certa. Aí eu começo a entrar numa ideia de usar a minha razão, de pensar. Então, acender uma luz no iluminismo. O que os iluministas queriam? Liberdade, que cada um poderia dizer o que pensa, igualdade, onde todos deveriam seguir as mesmas leis, inclusive o rei, e fraternidade, onde as pessoas deveriam se ajudar uns aos outros, como irmãos. E aí, o que são as grandes revoluções, A Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa, o povo da França, ele passava muita fome nesse período. E ele estava cansado. Por quê? Porque eles tinham que pagar impostos para a igreja, impostos para os reis. Eles tinham que, tudo que eles ganhavam e trabalhavam, eles tinham que dar. Então, eles começaram a falar, opa, e inspirados lá no iluminismo, que era aquela liberdade da cabeça, de pensar, ele falaram assim, não, vamos começar a espalhar a democracia pelo mundo. Então, eles se uniram para tirar o rei do poder. Isso foi a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. Vamos tirar o rei do poder. Porque a gente dá dinheiro pro rei, a gente dá dinheiro pra igreja e a gente fica sem dinheiro. A gente tá passando fome e tá ficando doente, alguma coisa tá acontecendo. Ao passo que também aconteceu a Revolução Industrial. Então, temos a Revolução Francesa, que teve esse nome porque aconteceu na França, onde o povo passava fome, para a Revolução Industrial. E também tivemos essa revolução, que antes tudo era feito à mão, devagarzinho, item por item, costurava uma bolsa de cada vez, um sapato de cada vez, uma roupa de cada vez. E eles começaram a falar assim, não, a gente, baseado lá nos filósofos, nós somos inteligentes, nós conseguimos elaborar tudo isso e nós vamos criar máquinas e fábricas. Foi aonde eles criaram e começou a ganhar, a fazer tudo mais rápido. Mas tem um porém. Com a Revolução Industrial, as cidades ficaram cheias de fumaça, cheias de poluição, porque as máquinas eram movidas a combustível. E esse combustível gerava poluição. Então, aí a gente tem um pequeno problema. Com a Revolução Industrial também surgiu o quadro de pensar, poxa, a gente vai ter que trabalhar de um jeito diferente. Foi assim que eles começaram a introduzir os pensamentos de proteção de meio ambiente.